Boa noite, amigos. Passando aqui, né, mais uma vez aí para gravar esse videozinho sobre o nosso Campeonato Carioca, esse término de primeira rodada do Campeonato Carioca, né, que começou na tarde de ontem com alguns jogos, algumas surpresas, e hoje teve também surpresas, né? Continuando aí, teve surpresas também. Então, né, não deixando aí você, meu amigo, você, meu irmão camarada, né, se inscreve no canal pra ficar legal. É isso aí, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí com quantas pessoas você puder, deixa a tua opinião, deixa o teu comentário aí, né? Fale o que você achou da primeira rodada, fale o que você achou do seu time, que isso aqui é o canal do Luciano Tricolor, mas não é porque é canal do Luciano Tricolor que a gente fala de Fluminense que a gente vai deixar de falar do Flamengo, de falar do Vasco, de falar do Botafogo, de falar do nosso grande Maricá com a vitória maravilhosa ontem em cima do Botafogo, né? Então, respeitando a todos os clubes. Deixa a tua opinião, você flamenguista, você vascaíno, você botafoguense, deixa a tua opinião, deixa o teu comentário aí, fala o que você achou da primeira rodada, o que você achou do teu time. Deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta. Mas vamos lá, começando aí, né, iniciando ontem o Campeonato Carioca na sua primeira rodada, tivemos os seguintes jogos no dia de ontem. O Botafogo, né, foi surpreendido pelo Maricá no Engenhão, pelo placar de 2-1. Botafogo estreou com derrota frente ao estreante da competição, o Maricá, né, que é a minha cidade. Torci muito por esse resultado, torço muito pela ascensão desse time, né? Um time que está se iniciando agora, começou agora, primeiro ano na elite do Campeonato Carioca, e começou com o pé direito, uma grande vitória em cima do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores. É claro que todo mundo, né, os quatro grandes aí com seus times, a maioria com aspirantes, mas não deixa de ser o Botafogo, não deixa de ser o Flamengo, não deixa de ser o Fluminense, não deixa de ser o Vasco, com sua estrutura muito superior aos demais, meus amigos. Mas aí o Maricá conseguiu uma grande vitória em cima do Botafogo pelo placar de 2-1. O Nova Iguaçu conseguiu um grande placar também, né? Um empate 1-1 com a equipe do Vasco em São Januário. Para vocês verem, maluco, meus irmãos, o Vasco estava jogando em São Januário e conseguiu empatar apenas com o Nova Iguaçu. O Botafogo no Engenhão perdeu. O Vasco em São Januário empatou, né? Claro que o mando de campo não era do Vasco nesse jogo, era do Nova Iguaçu. Mas vai entender o Campeonato Carioca e a sua federação. Mando de campo do Nova Iguaçu e o jogo em São Januário contra o Vasco. Coisas da Federação do Rio, né? E o outro jogo da noite foi a derrota do Bangu no seu estádio por 1-0 para a Portuguesa, né? Foi os jogos do dia de sábado, dia de ontem. Hoje tivemos outra surpresa, a derrota do Flamengo, né, para o Boa Vista, lá em Sergipe. Claro, todo mundo, como acabei de falar, com um time muito de aspirantes, a maioria, sua grande maioria. Placar de 2-1 para o Boa Vista, conseguiu uma grande vitória, né? E não deixando de comentar por esses times de menores investimentos, de menores expressão, é de suma importância eles conseguirem vitórias agora contra os grandes, que estão agora nessas tipo 4, 5 primeiras rodadas com o time de aspirantes. Porque a partir da quinta rodada vão começar a entrar os titulares, a situação vai ficar um pouco complicada, né, para esses times de menor investimento. Então, o ideal para esses times, o que fez o Maricá,
e o que fez o Boa Vista, né? Contra esses times de maior investimento, os times grandes do Rio, o ideal é fazer o que eles fizeram, conseguir a vitória. Segunda rodada, o Boa Vista enfrentar um grande de novo, se conseguir tentar outra vitória de novo, maravilha. Se o Maricá conseguir, o Nova Iguaçu conseguir, o Madureira conseguir uma vitória contra um dos 4 grandes, maravilha. Porque a partir da quinta rodada vai ficar um pouco mais complicado com a volta dos titulares. Então, essa vitória foi de suma importância para o Boa Vista em cima do Flamengo. E aí, né, como eu estou falando, a vitória do Boa Vista em cima do Flamengo. Tivemos o Madureira ganhando de 2-0 do Volta Redonda, né? Volta Redonda também. E o jogo para fechar a noite, que é o nosso tema principal, o Fluminense ficou no empate em 0-0 com o Sampaio Corrêa. Mas não deixando a você, meu amigo, de deixar claro que esses times de menor investimento já estavam treinando no início de dezembro. Começou-se uma fase de treinamento, preparação desses times de menor investimento, porque os grandes ainda estavam em final de Campeonato Brasileiro. E como eles entraram de férias a partir do dia 9 de dezembro, só puderam retornar aos treinamentos agora, dia 8. Dia 8 eles retornaram aos treinamentos, então não tem como. E aí, por isso que todos os grandes estão com aspirantes, porque voltaram antes. O Fluminense, no caso, voltou no dia 4, a fase de treinamento. Então são 8 dias apenas de treinamento, jogando contra times de menores expressão, claro, mas com mais de um mês de treinamento. A parte física conta muito nesse momento, ainda mais com um time de menor investimento. A qualidade não é igual aos times de maior investimento. O que vale, o que prevalece, sempre é a força física. E como eles estão com um mês à frente de treinamento, essa derrota do Botafogo, essa derrota do Flamengo, está dentro dos planos, porque voltaram agora, não tem entrosamento, não tem preparação física, não tem conhecimento do jogador, do colega. Então é normal isso acontecer agora nas primeiras rodadas. É o normal. E aí é onde esses times de menor investimento têm que prevalecer a sua vantagem, que é a parte física. Eles estão com um mês a mais de treinamento, eles têm que fazer prevalecer a sua vantagem. E alguns, né, fizeram isso, né? O Sampaio Corrêa hoje conseguiu dar um trabalho ao Fluminense. O Nova Iguaçu deu trabalho ao Vasco. O Maricá deu muito trabalho ao Botafogo, no entanto conseguiu uma grande vitória. O Boa Vista deu muito trabalho ao Flamengo, no entanto também conseguiu uma grande vitória. E assim, meus amigos, até a quinta rodada eles vão ter que prevalecer a sua vantagem na parte física, né? E aí vamos lá. Classificação do Campeonato Carioca. O Madureira com 3 pontos, né? Fez a sua vitória por 2-0. O Boa Vista também com 3 pontos. Está em segundo, né? Empatado, apenas critério de desempate o saldo de gols, que o Boa Vista venceu a equipe do Flamengo por 2-1. O Maricá, que também venceu o Botafogo por 2-1, também com 3 pontos. E a Portuguesa, que venceu o Bangu por 1-0, também com 3 pontos. Então está Maricá, Madureira, Boa Vista, Maricá e Portuguesa com 3 pontos. Em seguida, com 1 ponto, né? O Vasco, o Nova Iguaçu, que fizeram um jogo de ontem, ficaram no empate em 1-1. O Fluminense e o Sampaio Corrêa, que ficaram no 0-0 hoje. Todos esses 4 com 1 ponto também. E
os perdedores, né? Que foi o Botafogo, que foi vencido pelo Maricá, o Flamengo também, né? Que foi derrotado pelo Boa Vista, o Bangu, que foi derrotado pela Portuguesa, e o Volta Redonda, que foi derrotado pelo Madureira, todos eles com 0 ponto. Então, meus amigos, o campeonato está aí, Campeonato Carioca, no seu início, sua primeira rodada, né? E tá tudo dentro do normal com relação aos grandes, os dois grandes serem derrotados, né, com o time de aspirantes, e os pequenos aí de menores investimento prevalecendo a sua força física pelo seu tempo maior de treinamento. Mas aí o nosso destaque aqui, né, canal do Luciano Tricolor, vai para o nosso Fluminense. Demos um destaque ao campeonato, né, a rodada, e o destaque para o Fluminense, que entrou em campo hoje, né, às 19 horas contra o Sampaio Correia. Um time também com início de treinamento agora no dia 4, entrou em campo com seu goleiro Vitor Eudes, Felipe Andrade na lateral esquerda, Davi Chus na zaga junto com o Manuel e o Rafael Monteiro pela lateral esquerda. Na meiuca, na volância, o camisa 5, o Wallace Davi, né? Cão de guarda da defesa. O Thiago Henrique na camisa 8. E o Isaac ali fazendo camisa 10. E no comando de ataque, o Riquelme Felipe pela ponta direita, né? O possante Paulo Baia aí, que se espelha muito no Mbappé, e o nosso camisa 9, né? Nosso 99, quer dizer, não 9, o nosso 99, João Neto. Assim o Fluminense inicia o seu jogo contra o Sampaio Correia. Que início de jogo, o Sampaio Correia demonstrou muita força física, muita intensidade, marcação firme, né? Pela preparação física, mais tempo de treinamento. Mas foi aquele jogozinho morocochoco. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, sem muita emoção. E muita força física, muita intensidade na marcação, né? Campo de Moça Bonita. Esse jogo disputado no estádio do Bangu, no campo do Moça Bonita, né? Estádio proletário de Moça Bonita. Gramado não estava em boas condições, né? A bola parecia que estava parecendo bola de ping-pong, quicando muito. Mas aí, primeira etapa 0-0, sem muita emoção. Veio a segunda etapa se mostrou um pouco melhor, com o Fluminense tendo algumas oportunidades. Teve até uma oportunidade bem clara, né? Com o nosso meia, Thiago Henrique, que perdeu uma grande oportunidade à frente do goleiro, após uma tabela com o Isaac. Com o Isaac não, com o Riquelme Felipe, perdão. E ele, à frente do goleiro, ele deu aquela pancada, ele podendo dar aquela chapada, deu uma pancada, a bola por cima do travessão. O goleiro fez mais umas 2 grandes defesas. Teve uma bola na travessão do João Neto. Mas aí ficou nisso aí. O time não apresentava aquele repertório, como falei, repito, início de temporada. E o Fluminense foi fazer algumas trocas, né, aos 37 minutos. O Isaac saiu, entrou o Luan Brito, que nada acrescentou. Aos 43 saíram o Wallace Davi e Riquelme Felipe, e entraram o Gustavo Sintra esquerdinha, que nada também acrescentou, terminando o jogo em 0-0, 1 ponto para as duas equipes, que ficou de bom tamanho,
né? E aí está assim, meus amigos, o campeonato. O Botafogo estreia com derrota, o Vasco estreia com empate, o Flamengo estreia com derrota e o Fluminense com empate. Estreia de campeonato em que nenhum dos 4 grandes conseguiu sair vitorioso, né? Mas aí é só um resumozinho dessa primeira rodada, um videozinho aí tranquilo pra gente saber como foi a primeira rodada do nosso Campeonato Carioca. Mas estamos aí, hein? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no canal, aperte o sininho para qualquer notificação, que agora vai ter Campeonato Carioca, já começou, né? Começou ontem. E aí, a todo momento vai ter videozinho nosso aí pro Campeonato Carioca aí. Deixe o seu like, deixe a tua opinião, compartilhe esse vídeo aí, aperta o sininho, que quando tiver outro vídeo aí, vamos estar aí de novo. E na quarta-feira, provavelmente, né, vamos ter a segunda rodada do Campeonato Carioca. Falou, meus amigos? Então, fique com Deus. Tenha um excelente final de domingo e amanhã, segunda-feira, é dia de trabalho, né? Então, o recadinho. Se inscreve no canal pra ficar legal. Luciano Melo deixando o recado do Campeonato Carioca, hein? Fui!